Alvin, uma boa noite, é um grande prazer ter você no Costa Viva Brasil, programa. Até que enfim, né? Nós que agradecemos aí, Tarcísio, o carinho, o convite, a participação de todos. Uma excelente noite a todos aí. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Como é que foi? Conta pra mim, Alvin, porque eu vejo você nas feiras sempre muito elegante, né? Você visita empresas como a Gol, como a TAM, a Latam, né? Como empresas grandes de turismo do país e que tem que realmente ser dessa maneira, né? Que você se apresenta. E você tem uma excelência em qualidade de prestação de serviço. Fala um pouquinho, quem é a Alvin Companhia? Bom, a Alvin Companhia nasceu de uma ideologia, né? Nós acreditamos que a superação é o que todo mundo espera quando contrata um serviço. E por diversos anos eu fui hoteleiro, trabalhei em grandes redes hoteleiras em São Paulo, implantei grandes produtos e recentemente fiz um trabalho. Quando eu terminei a hotelaria, eu fui para a área de transporte e logística de pessoas. Recebi um convite por ter relacionamento de mercado há muitos anos. Esse empresário visualizou em mim uma porta de comunicação com os agentes de viagens, etc., para expandir o negócio. E aí, depois de 5 anos na gestão do negócio, eu pedi para ele uma oportunidade de montar uma franquia, mas que eu pudesse tocar o negócio, porque eu já tinha esse pensamento empreendedor há muitos anos. E aí recebi um não, né? E agradeço a Deus muito por isso hoje, porque foi o não dele que me fortaleceu a montar a minha marca e vender aquilo que eu acredito que seja possível fazer. Então a ideia partiu disso, de ter excelência e qualidade em prestação de serviço, e voltado para essa área de turismo, e eu me apaixonei pela parte da logística, do transporte em pessoas. Por incrível que pareça, pessoal, muita gente não sabe que para um evento dar certo, para a coisa acontecer, né, com excelência, tudo começa no transporte. Veja bem, vocês, quando vão fazer uma viagem e compram um ticket, vocês sabem quanto tempo vocês têm que estar no aeroporto para fazer o check-in e despachar a sua bagagem? Hoje a ANAC pede 3 horas de antecipação do voo para um voo internacional. E para o voo nacional, 2 horas. Ou seja, você tem um check-in eletrônico, mas normalmente as pessoas carregam suas bagagens. E despachar a bagagem leva tanto tempo quanto o check-in. E se a gente não organiza essa parte do receptivo, do transporte, da logística, fatalmente você perde o voo. Então, quando você vai para um evento, por exemplo, e você viaja 4, 5, 6 horas, se você não chega e tem um carro limpo, uma pessoa agradável, um serviço de acordo, você já chega no evento e tudo está ruim, né? Aí que é impressionante. Então, eu penso que a logística, o transporte dessas pessoas para o tal, é o mais importante. E há 5 anos fazendo um trabalho de desmistificação, né, de que o transporte é o último a ser cotado no evento, o transporte é o último que vão pensar. Pensam no hotel, pensam na decoração, pensam no buffet, pensam no aéreo, mas o transporte é por último. E eu estou fazendo um trabalho de desmistificar isso, Tarcísio, porque realmente o transporte é o coração do evento. Sim, mas eu vejo que aqui, Alvin, você em São Paulo faz um city tour interessante, porque você tem os principais locais de arquitetura, os principais restaurantes, os parques, o centro e pontos turísticos. Então vamos lá, os pontos turísticos: Pacaembu, Museu do Futebol, na arquitetura Terraço Itália, que eu cheguei aí no aniversário do Terraço Itália, num dos prédios, não sei se hoje é o maior de São Paulo, restaurantes Coco Bambu e Pobre Juan, nos parques de Ibirapuera, e eu não sei por que não está aqui a aclimação, porque o Parque da Aclimação é um parque que eu lembro que eu vivi muito a minha infância em São Paulo, e a Catedral da Sé. Esse city tour em São Paulo realmente é igual, por exemplo, Buenos Aires, que quando a gente vai para Buenos Aires, a gente pega aquele ônibus maravilhoso e percorre todos os pontos turísticos. São Paulo não deu certo isso, né, Alvin? É você que procura fazer com que essas pessoas conheçam os principais pontos turísticos de São Paulo? Na verdade, assim, Tarcísio, as pessoas não conhecem São Paulo porque todo mundo pensa que São Paulo é business, né? Então, o turista que vai para São Paulo é o gringo, é o americano, é o holandês, é o alemão, é o chinês, é o indiano. O próprio paulista, o próprio brasileiro, se você olhar para mim, você é um cara que está há muitos anos também na área do turismo, você já viu alguma operadora com um produto Conheça São Paulo? Não. Então, a nossa ideia é inovar, é trazer realmente
para o brasileiro a oportunidade de ter uma experiência vivencial incrível, onde ele possa realmente contemplar de toda a arquitetura, da história, né, e de como foi fundado. Por que São Paulo existe? Porque é uma das maiores potências mundiais. E o brasileiro está tão corrido, e o paulistano em si, que não tem mais paulistano, né? Ali você tem uma miscigenação de raças, enfim, e as pessoas realmente não têm. E o dia a dia do paulistano é corrido por conta do trabalho, transporte, etc. Então, muitas vezes ele passa por um lugar 10 vezes, mas nunca parou para reparar a beleza natural que aquele lugar tem. Então, o que a gente traz como experiência é a oportunidade de uma pessoa vivenciar o conhecimento real. É conhecer o Mercadão no seu âmago, poder sentar e comer um pastel de bacalhau tradicionalíssimo, um lanche de mortadela, né? Ver como é o atendimento, as frutas que nós distribuímos para toda a grande São Paulo, que são de primeiríssima qualidade. Os prédios arquitetônicos, né? Teatro Municipal, o edifício Martinelli, que foi um dos primeiros edifícios fundados em São Paulo, com uma arquitetura Isso europeia. você faz tanto com a van, como também no carro executivo? E esses carros hoje, depois desses 5 anos, você terceiriza ou você conseguiu adquirir esses carros para a empresa e hoje você tem uma frota? Na verdade é o seguinte, Tarcísio, não é só a nossa frota. O mercado de São Paulo ele é muito grande, então nós também trabalhamos com parcerias. Sim. Ou seja, e recentemente fizemos um congresso. Se o cara quiser uma limusine, tem. Se ele quiser uma limusine, tem. Tá. Se ele quiser um ônibus, balada, tem. Se ele precisar de um carro blindado, tem. Se ele precisar de um motorista bilíngue que fale espanhol e inglês, tem. Se ele precisar de um motorista que fale mandarim, tem. O cara chega no aeroporto, você vai buscar, percorre com ele aonde ele quiser, leva, volta, vai para o hotel, restaurante, enfim, fica à disposição dele como se ele estivesse alugando um automóvel na Localiza, só que lá ele teria que... Ele tem um conceito de um serviço personalizado. Personalizado. Né? É um motorista à disposição por 5, por 10 horas, por uma semana. Normalmente nós nós atendemos muito o público corporativo e grandes agências. Então, esse executivo que viaja e vem a negócio em São Paulo e fica 5 dias, normalmente um desses dias ele tem um dia livre. E nesse dia ele quer conhecer São Paulo, ele quer fazer algo diferente. Então, nós oferecemos esses produtos e personalizamos de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, é sempre importante, para vocês todos que estão nos ouvindo, vocês podem solicitar um e-mail através do comercial, @alvincompanhia, né, alvincia.com, e aí vocês vão receber um orçamento de acordo com a sua necessidade. Por que nós não falamos de São Paulo, toda São Paulo? Porque são muitas atrações. Por exemplo, se desceu em São Paulo, quer ir para Ilhabela, vocês fazem também? Existe, com certeza. Nós atendemos todo o território nacional. Nosso grande foco é São Paulo, porque a nossa frota fica em São Paulo. E por otimização de custo, nós utilizamos a nossa frota. Mas, eventualmente, você precisa ir para o Rio de Janeiro e precisa de um carro no Rio de Janeiro e já conta com a credibilidade, né, e com o histórico de bons serviços da Alvin Companhia, você pode nos solicitar em São Paulo e nós vamos te atender também no Rio de Janeiro, em BH, em Brasília, né? Então, nós estamos ampliando a nossa operação para o Brasil, porque em São Paulo deu muito certo. O Alvin, gente, ele, como eu falei no início, né, a gente acaba se encontrando nas principais feiras de turismo do país. Estivemos agora na VIRP, né, em Ribeirão Preto, e, enfim, ele sempre me parava na feira, então a gente nunca teve essa oportunidade, porque eu não queria fazer uma curtinha, uma entrevista pequena dentro da feira, que não ia dar tanto retorno, porque você nasceu aonde? E Alvin não é seu nome ou é sobrenome? Alvin é meu sobrenome. Sobrenome. Seu Meu nome é uma bíblia, né, gente? É Anderson Gregório Guimarães Alvin. Aí, para encurtar tudo isso, a gente pegou o primeiro e o último, acabou, tá bom, né? Mas eu sou natural de Três Rios, Rio de Janeiro, e vim a São Paulo com 7 anos de idade, logo após o divórcio de papai e mamãe, e estamos em São Paulo desde então. Mas tenho muitos familiares no Rio de Janeiro, e espalhados aí Brasil afora, que papai não era fácil. Nessas feiras, fala para o meu telespectador, os clientes que você já conquistou nesses anos de feira de turismo. Olha, hoje eu posso dizer com muita gratidão que alguns empresários de grande porte confiaram e nos deram a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né?
Então, hoje nós atendemos a Emirates com um serviço VIP, então todo business class ou first class ganha o transporte quando compra essa passagem aérea. Hoje nós atendemos a Dell Computadores, nós atendemos a Interface Eventos, nós atendemos alguns laboratórios, né? Novartis, EMS, Artistas Sigma também? Pharma. Artistas também. E recentemente recebemos aí o Flávio Canto, né? Ele veio fazer um trabalho forte em São Paulo, mas o nosso forte mesmo é o corporativismo, né? Estamos abrindo uma aba do lazer por conta dessa necessidade que eu percebi das pessoas realmente não conhecerem. A gente tem um produto tão bacana que é a Grande São Paulo, né, e as pessoas não conhecerem. Eu vejo que as operadoras não têm, não oferecem. Então, você vai em qualquer praça do Brasil, você vê diversos destinos, mas você não vê Conheça São Paulo. Então, eu estou abrindo a lacuna de lazer por evento, envolvendo essa parte de city tour, né, de um serviço personalizado também voltado para o turismo, e não só os eventos corporativos. Agora, por curiosidade, acho que o meu telespectador também gostaria de fazer essa pergunta. Em termos de valores, né? É caro, por exemplo, você ter à disposição um motorista e um carro desse de luxo 24 horas. Quanto que custa por dia esse serviço? Mais ou menos. Olha, na verdade, eu penso que nada é caro se atende à sua expectativa. Sim. Veja bem, hoje um serviço de táxi, vou te dar um exemplo de um receptivo simples no aeroporto. Você está chegando em São Paulo, não conhece ninguém, não sabe da índole das pessoas, então eu penso que segurança vem em primeiro lugar. Então, quando você contrata o serviço da Alvim Companhia, você recebe um voucher com a foto do motorista, o modelo do carro que você vai ser transportado, placa, telefone e um plantão 24 horas. Porque nós trabalhamos 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nossa garagem funciona 24 horas. Então, se deu problema 3 horas da manhã, você mudou o teu voo e precisa de um carro para te receber lá, para o seu problema ter fim, ligue para a Alvim.